Boa noite a todos os irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos então orar ao nosso Deus, clamando que Ele nos dê concentração e que a exposição seja fiel às Escrituras Sagradas. Oremos. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, nós queremos entregar ao Senhor este momento, este culto. Queremos, ó Deus, te agradecer, porque nesta noite de domingo, o Senhor está permitindo que estejamos na tua casa, na tua igreja. Quantas pessoas estão hospitalizadas neste momento? Quantos crentes no Senhor estão impedidos de participar de um culto como este, enquanto nós fomos privilegiados mais uma vez de estarmos unidos, juntos, te adorando, meditando e refletindo na tua palavra. Deus, nos dá reverência diante da exposição da tua palavra, dá fidelidade ao pastor na sua exposição, e que o Senhor fale aos nossos corações com lições ricas, valiosas e preciosas. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar lá. O título da mensagem dessa noite é Prisioneiro de Homens, Embaixador de Deus. A providência divina em meio à injustiça humana. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de assistir o filme A Espera de um Milagre, um filme bem conhecido. E esse filme, ele me trouxe algumas lembranças, algumas pontes para falar sobre justiça. Em um dos filmes mais marcantes que eu conheço para lidar com a injustiça, um homem chamado John Coffey, ele foi condenado à morte por um crime que ele não cometeu. Ele é acusado injustamente, acusado sem provas, por ser o homem errado no lugar errado. Durante todo o filme, o espectador vai perceber algo que os juízes não estão conseguindo perceber. Aquele homem era inocente. E até mais do que isso, ele tinha certos dons que abençoavam todos aqueles que se aproximavam dele. O contraste é bem chocante. Enquanto o tribunal humano o condenava, ele então foi habilitado para curar, consolar e transformar vidas. No final, nós saímos do filme com uma sensação mista. Uma certa indignação pela condenação desse justo, mas também com uma certeza. Nem toda injustiça é o fim. Algumas injustiças acabam sendo palco da providência de Deus. Assim também acontece com o apóstolo Paulo. Nenhuma prova em seus julgamentos, apenas inveja. Nenhum crime, apenas ódio. Nenhuma injustiça, apenas politicagem. O apóstolo Paulo, cercado por acusações falsas diante de juízes completamente políticos, corruptos, gananciosos, covardes, esqueceram o apóstolo Paulo na prisão. E enquanto Roma o via como uma espécie de prisioneiro, Deus estava preparando, capacitando Paulo na fornalha das aflições para que ele fosse um missionário na cidade de Roma. O homem que estava sendo julgado em Cesareia, ele seria enviado para a capital do império, para cumprir o plano eterno de Deus. A injustiça que Paulo estava sofrendo não era o fim da história, era um instrumento da providência de Deus, que excede todo o nosso entendimento.
Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 25. Atos 25, vamos ler a partir do versículo 1. Atos 25, versículo 1. Se algum irmão puder providenciar um copo de água, eu agradeço. Atos capítulo 25, a partir do verso 1. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Obrigado. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E, no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então, Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Ser injustiçado é uma das experiências mais dolorosas e amargas da vida. Normalmente temos uma expectativa e é uma esperança que depois da injustiça possa surgir a verdade e então termos uma redenção, um pedido de desculpa, sermos de alguma maneira retribuídos pelo mal que fizeram contra nós. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes, depois da injustiça, vem outra injustiça. Após um julgamento e um tribunal terrível, corrupto, Paulo está passando por um outro tribunal, corrupto também. Paulo está passando justamente por esse processo de injustiça após injustiça. Algo que pode acontecer conosco em algum momento. Sermos alvo de uma espécie de encadeamento de injustiças, de males que nos sobrevêm. Os irmãos lembram do livro de Jó,
que nós temos ali um encadeamento de várias circunstâncias terríveis, negativas, acontecendo, tudo debaixo da soberania de Deus. Da mesma forma, aqui com Paulo, Deus tem permitido injustiça após injustiça na vida daquele homem. E quando Paulo já estava prestes a sucumbir lá em Jerusalém, antes de ser enviado para Cesareia, o próprio Senhor tem um encontro com ele e o fortalece, e o encoraja, e o anima. A alma dele é refeita pelo próprio Deus, sem que as injustiças sejam retiradas, sem que toda a paga de ter que passar por um aprisionamento pudesse então ser retirado. Paulo foi injustiçado pelo antigo governador da Cesareia, um homem chamado Félix, um governador corrupto, e que nós já vimos que todas as vezes que ele se encontrava com o apóstolo Paulo, ele esperava que Paulo pudesse suborná-lo. Ele esperava se beneficiar de alguma maneira com dinheiro da parte de Paulo. Nós vimos isso em Atos 24. De onde ele tirou que Paulo teria dinheiro? Tanto de Paulo vir de uma família que provavelmente teria alguma condição, quanto da condição de Paulo estar em Jerusalém, pagando inclusive sacrifícios para alguns judeus. Lembra que Paulo trouxe recursos dos gentios para abençoar os judeus, para socorrer os judeus que estavam passando por uma grande calamidade. Então, Félix resolveu, de alguma maneira, se beneficiar através desse dinheiro que Paulo estava usando para o bem-estar dos judeus. Um homem sem nenhum caráter, sem nenhuma índole, mas colocado à frente do povo, governando, julgando, tomando grandes e terríveis decisões, condenando inocentes, é o que nós vimos com Félix. Ele estava preocupado apenas com a sua própria reputação, um homem preocupado apenas em poder angariar alguns benefícios pessoais, materiais, a ponto, meus irmãos, de Félix agradar os judeus, mantendo um inocente preso por 2 anos. Félix termina o seu mandato ali no contexto de Cesareia, e Paulo permanece preso até o próximo governador assumir. Ele não liberou Paulo em nenhum momento, ele preservou Paulo preso, e nós vimos isso em Atos 24, porque ele queria agradar os judeus, por medo que os judeus fizessem uma revolução. É interessante que nem todo mundo está disposto a pagar um preço pela verdade. Ele sabia que Paulo era inocente. Ele tinha convicção da inocência de Paulo, mas se acovardou. Bem-estar, comodidade. Eu gosto sempre de dizer, pagar preço não é para todo mundo, não. Estar disposto a realmente pagar preço por suas convicções é algo, meus irmãos, muito valioso e grande. E nós vemos o apóstolo Paulo aqui preso, justamente porque Félix não é um homem que está disposto a pagar nenhum preço. Ele não queria perder a paz dentro do seu contexto de governo, porque qualquer tipo de revolta que acontecesse com os judeus, ele seria diretamente culpado. Então, quanto mais ele conseguisse manter a paz, quanto mais ele conseguisse manter os judeus quietinhos, ele então preferia. E é o que acontece aqui com Paulo, sendo preso, mesmo sendo inocente. Quando finalmente Félix deixa o poder, se coloque agora na pele do apóstolo Paulo, recebe a notícia, Félix saiu. Félix não está mais governando. Começa a surgir uma nova esperança, não é? Então, se Félix saiu do governo, então o que é que vai acontecer? Agora eu vou ser julgado por um outro governante. Então começa a surgir uma espécie de última esperança, uma esperança aí no fim do túnel, a luz. Entra um outro governador. Governador agora, meus irmãos, chamado Festo.
Qual o problema? Um outro politiqueiro e corrupto. Saiu um e entrou outro. A história se repete. É aquela velha expectativa que nós temos em todo ano de eleição. Nós esperamos que entre alguém que resolva o problema. Nós esperamos que entre alguém que pense no povo. Nós esperamos que entre alguém que não fique mais com essa jogatina, esse joguinho de toma lá, dá cá. Mas o que nós vemos é que entra político, sai político. Entra partido, sai partido. E o sistema político corrupto não permite que o povo usufrua de justiça. Mesmo que alguém queira fazer o bem, às vezes não consegue dentro do sistema político que nós temos. Aqui é um caso muito clássico de político substituindo o outro, um corrupto por outro. Basicamente, Félix por Festo. Os dois interesseiros, os dois politiqueiros, nenhum dos dois interessado com a verdade, nenhum dos dois interessado com o bem da nação, nem dos inocentes. Quando nós achávamos que a coisa poderia melhorar para o povo de Deus e para o apóstolo Paulo, continua do mesmo jeito, ou pior. Nós podemos criar uma falsa expectativa na política, nos líderes governamentais. Uma expectativa até meio que milenar, acreditando que com a entrada de determinados políticos nós vamos usufruir aqui de uma espécie de milênio na Terra. Meus irmãos, o milênio está atrelado a apenas um líder governamental e político, que é Jesus, quando ele vier governar no seu segundo retorno com cetro de ferro. Até lá, nós vamos ter injustiça, politicagem, julgamentos, todo com segundas intenções. É o que já estava acontecendo no período de Paulo, é o que por 2000 anos a igreja padece e sofre, e é o que nós vemos nos nossos dias, inclusive no nosso contexto. É uma falsa esperança acreditar e confiar numa mudança política. Não é que nós não temos responsabilidade de tentar colocar no governo aqueles que vão causar o menor prejuízo possível, o mal menor. Sim, é nossa responsabilidade colocar diante do governo aquele que vai trazer o maior benefício para a nação, mas sem expectativa messiânica, sem grandes esperanças, porque de fato o que nós vemos é uma simples substituição de pessoas que estão interessadas apenas nos seus próprios benefícios e olhando para o seu próprio umbigo. Quando nós poderíamos achar que a saída de Félix do governo de Cesareia seria a solução, veio agora Festo, tão corrupto quanto. Quase uma sina, né? Uma espécie de ciclo vicioso aí. E note que isso não é um problema apenas de Paulo, ou do contexto de Paulo, e também não apenas dos nossos dias. Sempre foi assim e sempre vai ser. Paulo está sofrendo nas mãos desses ímpios. Paulo está sofrendo por conta de politicagem já. Esse é o contexto. Mas mesmo em meio a esse ciclo insano de injustiça, de corrupção, nós não devemos nos desesperar. Nós não devemos colocar a nossa esperança em nenhum político. Mas não devemos nos desesperar, porque a providência de Deus continua agindo mesmo em meio à injustiça, mesmo em meio ao mal. Nós não podemos esquecer do que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja que estava em Roma, foi instruída por ele. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Paulo entendia essa verdade. Paulo sabia todas as coisas, juízes corruptos, governadores politiqueiros,
se estivermos sendo perseguidos, aprisionados, todas as coisas estão cooperando para o plano de Deus. Deus não perdeu o controle. Paulo confiava e Paulo vivia essa verdade. É sobre isso, meus irmãos, que a mensagem de hoje trata. Eu quero perceber com os amados irmãos 3 lições que entendo ser lições valiosas sobre a providência de Deus em meio à injustiça. E a primeira é essa: quando a justiça falha, Deus ainda está no trono, Deus ainda reina, Deus ainda é soberano sobre a história, sobre as nações. Nós não podemos jamais deixar de enxergar a mão da justiça invisível na injustiça visível. Em Atos 25, nós temos agora um novo governador. Festo assume na Cesareia, substituindo um governador que já era caracterizado e conhecido por todas as suas corrupções. E os primeiros 3 versículos de Atos 25 nos mostram que os líderes judaicos não perderam tempo. É um novo político, está assumindo o governo, e normalmente o que um novo político precisa é de apoio. Então, os líderes judaicos procuram de imediato a Festo, para que eles pudessem, então, fazer uma espécie de troca. Eles vão aderir ao governo, apoiar o seu governo, desde que Festo possa fazer um favorzinho político, sabe? Aquela trocazinha. Então, nada demais. Nós queremos apenas que o Senhor possa nos dar uma oportunidade de matar Paulo. É só isso que a gente quer. A gente não está pedindo nem para o Senhor matar Paulo, não precisa nem arrancar a cabeça dele. A gente vai fazer uma trama, e aí, como se nada tivesse acontecendo, o Senhor vai, então, levar Paulo para Jerusalém, para julgar ele em Jerusalém. Mas, antes de Paulo chegar em Jerusalém, pode ficar tranquilo que a gente resolve o problema. Paulo nem vai chegar lá. Simples, muito tranquilo, é um favor, o Senhor não tem culpa de nada. O Senhor vai apenas trazer Paulo para ser julgado em Jerusalém. E o problema não aconteceu em Jerusalém? Então é justo que ele seja julgado em Jerusalém. É só uma mudança de instâncias. É uma mudança simplesmente de local. No lugar de ser julgado em Cesareia, o Senhor traz ele de volta e ele vai ser julgado em Jerusalém, e o resto a gente resolve. E em troca disso, nós vamos apoiar o Senhor. Fique em paz, fique tranquilo, que o seu governo está garantido até o final. Nós vamos estar com o Senhor, nós não esqueceremos deste tipo de favor. Paulo, meus irmãos, para ser julgado em Jerusalém, ele teria que voltar da Cesareia. Paulo já tinha passado pelo Sinédrio, isso já tinha acontecido, e ele já tinha sido encaminhado para Cesareia. Paulo estava numa instância superior. Paulo já estava sendo julgado agora por um contexto romano. Não fazia mais sentido Paulo voltar para ser julgado agora pelo Sinédrio novamente, que era um contexto tipicamente judaico. Não fazia o menor sentido isto acontecer. Não era simplesmente um favor. Isto aí era rasgar toda a lei. Mas, normalmente, a lei serve para os meus inimigos, não é isso? Lei para os meus inimigos e graça para os meus amigos. Quem é meu amigo? Então eu sempre dou um favor, tenho um jeitinho. Então, sempre a lei é elástica, né? Não, mas a lei diz isso, mas se é meu amigo, a gente dá um jeito, fica tranquilo, que a gente resolve o teu problema. Se for meu inimigo, lei. Rígida, dura, lei. A lei diz isso. Enche a boca, né? A lei diz isso. O que está acontecendo aqui? Amizade, politicagem, jogo. E aí, que lei que nada. Olha, Festo, traz ele de volta que a gente resolve o problema. Quem vai questionar isso? Mas, meus irmãos, isso era contrário já
aquilo que previa Roma. Ele já estava sendo julgado em um tribunal romano. O próprio Paulo vai dizer isso. Eu já estou num tribunal romano, não faz nenhum sentido voltar para o Sinédrio. O que vocês estão querendo com tudo isso? O que eles estavam querendo? Matar Paulo. Eles não estavam querendo lei para Paulo. Eles não estavam querendo justiça para Paulo. Eles estavam querendo assassinar o apóstolo Paulo mediante uma espécie de novo Pilatos. Olha, Festo, o que você vai fazer? Lembra o que é que Pilatos faz na morte de Jesus? Ele faz o quê? Eu lavo as minhas mãos. Eu não tenho culpa nenhuma. Não fui eu não fiz nada. Mas ele sabia que o retorno de Paulo para o Sinédrio, para Jerusalém, era basicamente a pena de morte para o apóstolo Paulo. Naquele contexto era muito fácil dar um pretexto. Era fácil dizer, olha, Paulo estava voltando para Jerusalém, aconteceu um assalto no meio da estrada e Paulo acabou morrendo. No final das contas, aquilo poderia, no final das contas, ser resolvido facilmente, ninguém teria culpa. Ia sair aí nos noticiários que simplesmente foi uma espécie de acidente ou incidente que aconteceu com Paulo. Coitado, né? Voltando para Jerusalém, já estava prestes a ser julgado e liberado, né? Aconteceu uma fatalidade dessa com um bichinho. Pois é. Paulo sofreria um atentado, os judeus estavam dispostos a tudo. Félix teria paz. E os judeus, sangue na boca. Era uma troca. Nós trocamos a paz por sangue. Está disposto? É o sangue de um homem. É o sangue desse tal de Paulo. A morte dele resolve todas as coisas. Que tal? Perceba que já fazia 2 anos que Paulo estava preso, debaixo do controle do antigo governador Félix. Mas o ódio não abrandou. Assim que Festo assume com 3 dias de governo, os judeus se juntam na sua maioria e já vão ao encontro dele e dizem, olha, nós precisamos de um favor, precisamos da morte de Paulo. Eles não tinham conseguido isso com Félix. Então Félix era corrupto, manteve Paulo preso, mas ele entendia que matá-lo já era demais. Mas que tal Festo agora? Que tal testar com ele? 2 anos de ódio, ira, perseguição, só buscando uma oportunidade. Olha, Paulo preso lá em Cesareia, mas se nós tivermos oportunidade, assim que a gente tiver a primeira oportunidade, vamos fazer mal contra ele. É só uma questão de tempo. Isto, meus irmãos, mostra que determinados sentimentos alojados no coração, eles podem permanecer na nossa alma por muito tempo. E aqueles sentimentos, eles podem ir ganhando proporção dentro de nós. E quando nós tivermos oportunidade, nós vamos então fazer o mal. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1 mês, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos ou 10 anos. Se nós não tratarmos o nosso coração, se nós realmente não perdoarmos quem foi injusto conosco, que nos fez mal, o nosso coração, ele vai nos envenenar. E ele vai estar guardando só uma oportunidade para ele descontar. Nem que seja prazer e satisfação no mal que o outro passar, que eu não tenho nada com isso. Não fiz nada, mas estou vendo a pessoa agora numa necessidade, está vendo? E o nosso coração começa a vibrar e se alegrar porque ele está composto de fel, de amargura, de mágoa. Você não pode ficar carregando esses sentimentos na sua alma. Isso vai te fazer mal. Isso vai fazer com que a tua vida todinha se volte para um propósito maquiavélico e ruim. Quantas pessoas vivem assim, meus irmãos, esperando o mal de alguém que um dia me fez mal? Esperando uma oportunidade para poder se vingar. 2 anos. E na primeira oportunidade eles mostram, está vivo dentro de mim.
está vivo aqui. Ó. Paulo está preso lá, mas estar preso por 2 anos não é suficiente. Não é isso que a gente quer para ele. A gente quer o que tiver de pior. Ele precisa morrer. É algo maior. Isso é mágoa, ódio, rancor, perseguição dentro do coração. Mas, meus irmãos, mesmo com todo esse ódio, com todo esse clima de cilada que está sendo feito, esse jogo político, falando com as autoridades para tentar um jeito, veja que esses ímpios estão usando de todas as artimanhas que eles podem para conseguir matar Paulo. Então, vamos falar com um político para a gente conseguir fazer isso. É preciso falar com quem? Preciso fazer negócio com os governadores? É preciso vender minha alma para eu conseguir aquilo que eu quero? Pois eu vou lá, eu estou disposto a fazer. E eles vão. Mas Deus vai impedir esta cilada. Deus não permite. Paulo estava no controle, Deus estava no controle da vida de Paulo. Deus estava no controle da estrada, Deus estava no controle da prisão. Deus tinha um plano para o apóstolo Paulo, muito bem demarcado. Isso nos dá uma certa tranquilidade, porque quando as pessoas estão maquinando o mal contra nós, mesmo que nós não saibamos, Deus já sabe. Deus sabe que eles estão tentando matar minha reputação. Deus sabe em qual estrada eles estão planejando me fazer mal. E Deus, meus irmãos, sempre providencia um meio, se não for da vontade dele, que a gente passe por aquela situação, para que a gente possa, então, ser liberto. É o que acontece aqui com Paulo. Mesmo quando todo o mal parece triunfar, mesmo quando parece que todo o poder está na mão do mal, como é o caso aqui desses governantes corruptos, Deus continua no controle. Deus continua reinando. O inimigo pode agir, mas Deus sempre define o limite. Deus diz até onde o inimigo pode agir. Até quando o inimigo pode agir? Qual é o mal que o inimigo pode nos satisfazer ou nos fazer? Nunca esqueça, a injustiça dos homens não consegue interromper o plano de Deus. Festo quis agradar os judeus. Olha o versículo 9. Veja aí Atos 25, versículo 9. Então Festo, querendo o quê? Assegurar o apoio dos judeus. Olha o que ele vai perguntar para Paulo de maneira ingênua, de maneira inocente, como se ele não quisesse nada. Olha a pergunta. Você gostaria de ir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Ou pergunta ingênua, né? Olha, Paulo, que tal voltar a Jerusalém, ir para um julgamento que eu farei lá em Jerusalém e tudo vai dar certo? Ele já sabia o que iria acontecer no meio da estrada? Ele já sabia. Ele está aqui agindo como se não soubesse de nada, colocando inclusive debaixo do desejo de Paulo o retorno de voltar para Jerusalém. Para se alguém perguntasse, ele poder dizer, foi ele que quis. Paulo, você deseja ir para lá? E eu te julgar lá, Paulo? Ele sabia que Paulo não sabia da trama. Mas, meus irmãos, que coração maquiavélico, né? Olha a maneira que os ímpios agem. Isso aqui não é uma maneira de crente agir, não, viu? Crente não age com esse tipo de politicagem e malignidade na alma e no coração, não. Crente não age com esse tipo de politicagem e intencionalidade diabólica na alma, não. Perguntando uma coisa, querendo te levar para outro lugar. Eu já vi isso acontecendo em contextos de igrejas, em que eu pergunto algo para te levar para aquilo, porque eu estou tentando te induzir a algo, que eu estou tentando de uma maneira ingênua, estou fazendo só uma pergunta.
Aí a gente olha para a pergunta de Félix e diz assim, e pergunta arranca pedaço? A do Satanás arranca. A primeira pessoa que fez pergunta na Bíblia foi o diabo. Lembra lá do Éden? Deus diz, é certo que não comerás. A serpente chega e diz, é assim mesmo? Pergunta ingênua, né? É assim mesmo? Foi assim mesmo que Deus disse que se comer da árvore vai morrer? É certo que não morrerás. Perguntas nem sempre são ingênuas. Às vezes são maquiavélicas. Às vezes são malandras. Nem sempre as perguntas são honestas. Nem sempre quem pergunta quer saber. Às vezes quem pergunta quer te matar. Às vezes quem pergunta quer apenas um pretexto para te condenar. Os irmãos lembram quantas perguntas foram feitas a Jesus? Os fariseus chegavam para Jesus de uma maneira muito ingênua e diziam, ora, está aqui as moedas. É lícito ou não pagar imposto a César? Ingênua, né, a pergunta? Queriam matar Jesus. Queriam condenar Jesus. É a maneira mais sutil de você levar alguém para uma armadilha, prendê-lo e matá-lo. Perguntas. Porque às vezes, dizer a verdade de uma maneira mais clara e objetiva pode ser encarada como uma afronta direta. E quando eu faço uma pergunta, nem todo mundo entende o que eu estou querendo. Só quem é muito atento compreende o que está acontecendo. Quem não cairia nessa aqui, de Festo? Mas Paulo, você não gostaria que eu te levasse lá para Jerusalém? Algo tão bom, né? Algo tão tranquilo. Que governador, né? Esse diferente de Félix. Toda vida que Félix me chamava para a presença dele, ele me pedia dinheiro. Aí agora chegou Festo e parece que quer resolver o problema. Quer até me levar de novo para Jerusalém. Artimanha do maligno. E Paulo, meus amados irmãos, com discernimento de Deus, espiritual, ele compreende que ali se tratava de uma grande trama para matá-lo. Tem algo muito errado. Se ele quisesse me inocentar, por que ele não me inocenta aqui? Eu estou diante de um tribunal superior ao Sinédrio. Ele quer me julgar? Por que ele não me julga? E Paulo entendeu. Paulo, ele montou as pecinhas e ele começou a fazer uma leitura mais correta da situação. Festo quis agradar os judeus. Era só politicagem. Era movido por conveniência e simplesmente por medo da revolta dos judeus, e ele perdeu o governo. Por isso que o texto diz, querendo assegurar o apoio dos judeus. Por isso que o versículo 9 diz isso. Ou seja, é mais um líder que não está preocupado com a verdade. Está preocupado apenas em manter seu cargo, sua função e as benesses. E Deus, meus irmãos, usou toda aquela situação terrível, dificílima, lidar com líderes com esse caráter aqui, lidar com pessoas assim, é muito difícil, Não seja ingênuo, meu irmão, não seja ingênuo. Cuidado, atente para as pessoas. Às vezes, porque a gente não usa das mesmas artimanhas que as pessoas usam, nós nem compreendemos quando as armadilhas são feitas contra nós. Isso já aconteceu comigo. De uma determinada pessoa me fazer perguntas, questionamentos, e eu nem imaginar a trama que a pessoa está fazendo. E Deus, de maneira soberana, vai nos livrando das garras malignas dessas pessoas. Mas é preciso que a gente seja mais esperto, menos ingênuo, mais próximo do Senhor, para que a gente não seja levado e enganado. Cuidado com quem diz, eu fiz só uma pergunta. Não fiz nada demais. Fez.
Porque às vezes uma pergunta é mais afrontosa e diabólica do que uma afirmação e uma convicção exposta. Está cheio de perguntas diabólicas na Bíblia, lotado. Cuidado com isso. Deus usou, meus irmãos, toda aquela situação difícil, Paulo conhecendo as piores pessoas da vida dele. E Deus usou tudo aquilo para levar Paulo até Roma, cumprindo uma promessa. Tudo que Paulo estava passando era porque Deus tinha um plano para ele. Volta aí para o capítulo 23, lembra o versículo 11 comigo. 23, 11. Paulo aqui preso em Jerusalém, e o texto diz: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, diz: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você também testemunhe em Roma. Coragem, coragem, Paulo, coragem, destemor, ousadia, e a gente vê isso aqui agora, na frente do governador. Paulo sendo um homem destemido, Paulo sendo um homem ousado e corajoso, inclusive mostrando para Festo que ele estava entendendo o jogo, que ele entendia que ele era mal intencionado, como eu vou mostrar aqui para vocês. Deus, meus irmãos, não depende da honestidade das pessoas, dos juízes, dos governantes, mas o plano dele se concretiza por conta da sua fidelidade. Ele disse: vou levar Paulo a Roma. Alguém poderia impedir? Os judeus iriam matar Paulo antes dele chegar em Roma. Ninguém pode parar a mão de Deus. Ninguém pode fazer com que o plano de Deus deixe de avançar e cumprir o seu propósito. Nenhum poder neste mundo, nem Félix, nem Festo, nem a maioria dos judeus, ou os maiorais dos judeus, como o texto menciona, eles são capazes de parar o apóstolo Paulo. Ele vai para Roma porque Deus quer levar ele para Roma. E não tem quem impeça de Paulo chegar em Roma. É o plano de Deus para a nossa vida. O que Deus tem para a tua vida, não tem quem impeça de acontecer. Nada e nem ninguém pode se levantar o Brasil todo contra você. Deus diz: vai para Roma porque eu quero. E ele usa o Brasil, os meios, os políticos, ele usa tudo. E no final das contas, sabe onde é que você vai parar? Lá em Roma. De navio, de barco, de carro, a pé, de carroça, eu não sei como é que você vai chegar. Mas que você vai, você vai. E ninguém para. Porque Deus é Deus. Os nossos planos são frustrados. Os nossos sonhos e desejos ficam pelo caminho. De Deus, não. O que Deus decreta, acontece. É o que nós estamos vendo aqui. Deus usa até mesmo todo o mal para cumprir a sua vontade. Deus usa homens como Félix, como Festo. Deus usa homens de uma índole, de um caráter péssimo, para fazer a sua vontade. Isso é inexplicável para nós, né? Nós não conseguimos entender isso. Diz: mas como, Senhor? Como isso pode acontecer e ocorrer? Descansemos no poder e na vontade de Deus. Deus usa e faz exatamente assim. Até o pecado dos poderosos é uma espécie de tecido na tapeçaria da providência do Senhor. Nunca esqueça, a corrupção dos homens não é capaz de frustrar o plano e a vontade do nosso Deus. Sabe o que é mais curioso dessa história? É que o sofrimento de Paulo, o sofrimento do justo, multiplica a glória de Deus. Grava isso na tua alma. O sofrimento do justo, o sofrimento que Deus permite a gente passar, nos habilita a glorificá-lo de uma maneira melhor e maior. Pare para pensar na prisão de Paulo. Paulo está passando por todo esse dilema, toda essa trama, vai ser levado preso para Roma. Mas o que é que vai acontecer? Vai nascer as cartas da prisão.
Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, é fruto da prisão de Paulo. É fruto de todas as injustiças, é fruto de todos esses homens maquiavélicos se levantando contra ele. E até hoje nós temos essas 4 cartas inspiradas nas Escrituras que Paulo escreveu na prisão. O sofrimento do justo multiplica a glória de Deus. A célula de Paulo virou a tipografia de Deus. Meus irmãos, o nosso sofrimento pode ser o palco de onde Deus é glorificado e transforma tudo ao nosso redor. O nosso sofrimento pode ser um meio para Deus fazer o evangelho avançar, para fazer com que ele receba mais tributo, adoração e glória. Olhe para os teus sofrimentos como estando dentro do plano da vontade de Deus, debaixo da permissão do Senhor, e de que Ele não está deixando você sofrer por acaso. Você não entende, eu não compreendo, mas permaneça fiel ao Senhor, se mantenha resoluto e no final os frutos virão para a glória do nosso Deus. Nunca esqueça, os homens prendem o servo, mas não podem deixar acorrentados o propósito de Deus. O segundo ponto, quando um homem busca agradar pessoas, ele desagrada a Deus. O próprio apóstolo Paulo vai nos ensinar que antes importa temer mais a Deus do que aos homens. Isso tem que ser uma prática, isso tem que ser uma verdade na nossa vida. Festo queria aprovação, não justiça, não verdade. Ele preferiu a conveniência política à sua integridade. O temor dos homens é uma forma de disfarçar a incredulidade. Aqui nós temos uma autoridade governamental, mas isso pode ser aplicado em outros contextos de autoridade também. Pais que acabam temerosos de desagradar seus filhos, não assumindo as suas responsabilidades. Maridos que cedem à esposa para manter em casa uma espécie de falsa paz, em nome de uma falsa paz. Pastores que evitam confrontar o pecado com medo de perder membros, com medo de perder dízimo. Tudo isso é idolatria da reputação. Tudo isso é covardia. Isso não diz respeito ao que Deus requer de nós. Félix fez isto, Festo fez isso, qualquer descrente faz isso. O que um descrente não faz é pagar o preço por causa da glória de Deus, em nome da sua fidelidade e obediência. Isso um descrente não faz. E essa é a nossa diferença. Quem teme os homens nunca conseguirá ser fiel a Deus. Quem teme perder o emprego nunca vai ser fiel a Deus. Ah, não, mas se eu fizer isso ou deixar de fazer aquilo que o meu patrão ou meu trabalho me obrigou, eu vou perder o emprego. Prefere perder o emprego ou a tua integridade? Prefere negociar a tua vaga ou a tua alma? O que você prefere? Quem teme os homens não é fiel a Deus. Meus amados irmãos, é quando nós tememos a Deus acima de todas as coisas que nenhuma outra coisa já nos dá medo. É quando nós tememos o Senhor dos céus e da terra e que governa todos os detalhes da nossa vida,
que o poder que as pessoas têm sobre nós se torna bem pequenininho. Um líder, quer seja na família, no trabalho, na igreja ou em qualquer outro lugar, que é frouxo, destrói sua casa, destrói sua família, destrói seus filhos e destrói uma igreja. Os corajosos, Apocalipse nos diz, não herdarão o reino dos céus. Os covardes é o que a Bíblia diz, não são os corajosos. Os covardes não herdam o reino dos céus. Nós somos chamados a ser corajosos, pagar o preço, não negociar nossos valores. Vai ser fácil, não. Vai ser fácil, não. É um chamado ao sacrifício. É um chamado a suor, lágrimas, labuta e até sangue. Mas este é o caminho que o povo de Deus seguiu. O caminho que o próprio Jesus seguiu. Muitas vezes, nos acovardamos quando a disciplina na igreja é evitada. Não vou trazer para a disciplina, porque isso vai causar um problema. Mas se é necessário levar para a disciplina, é com a disciplina que Deus é glorificado. Os irmãos lembram que lá em Mateus 18 é dito que aquilo que a igreja realizou na terra já foi realizado nos céus. Podemos nos acovardar. O pecado não pode ser tolerado. A paz não pode ser fingida. Nós não podemos deixar de denunciar e dizer aquilo que percebemos que está errado, por mais que um dia nós paguemos um alto preço por isso. É melhor, meus irmãos, ferir com a verdade que consolar com a mentira, com beijos falsos e enganosos. A igreja precisa de membros e de líderes com uma coluna vertebral e um coração quebrantado. Homens fortes, mulheres fortes, convictos e convictas da verdade bíblica. Não é uma convicção de uma regra legalista que eu estou dizendo aqui. Não é morrer e dar a vida pelo legalismo. É interessante isso, por quê? Porque às vezes a gente mata e morre por aquilo que não é bíblico. E por aquilo que é bíblico, tanto faz como tanto fez. Estou disposto a abrir mão de tudo e qualquer coisa por aquilo que é bíblico. Mas às vezes eu pego uma regra, eu pego uma lei, eu digo isso não muda jamais. Legalista. Legalismo. Na veia. Se furar a veia aí para fazer transfusão de sangue, sai legalismo. Letras da lei, mosaica. Deus não está nos chamando para morrer por legalismo, não, mas pela palavra verdadeira, pelas convicções que advêm das Escrituras, quando a Bíblia é interpretada de maneira sadia e correta, sem usar a Bíblia com pretensões escusas, sem usar a Bíblia da maneira que a gente bem quer e deseja. Meus irmãos, a paz que abre mão da verdade é covarde. A paz que negocia a verdade é covardia disfarçada, só isso, só isso. Às vezes vai ser necessário algumas tensões. Ninguém quer, mas às vezes é necessário. Comprar uma luta em nome da saúde e da fidelidade do povo de Deus. E eu tenho visto, no decorrer da minha vida cristã, que algumas pessoas pagam um altíssimo preço. Tem que sair de igreja às vezes, se levantam, são mal compreendidas, e um monte de coisa assim, para defender uma verdade. Mesmo que ela saiba que vai pagar um preço muito caro com aquilo. Mas é necessário homens e mulheres de coragem, que segurem o barquinho, por mais que muitos não entendam, por mais que muitos vão nos tratar como radicais ou coisas do tipo, mas
Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Terceiro ponto, para a gente encerrar. Quando tudo é injusto, o justo permanece fiel. Versículos 10 a 12. Paulo respondeu: estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Olha como Paulo está aqui entendendo exatamente onde deveria ser o seu julgamento. Ele sabia, aqui é o tribunal de César. Quando a Bíblia fala de César, ela está se referindo a Júlio César, que foi o imperador famoso de Roma, o famoso Júlio César. E quando ela usa essa expressão César, ela está falando aqui de Nero. O contexto já era Nero. Mas é o título de César para o imperador romano. E o que está sendo dito aqui é: eu estou no tribunal certo. Por que você está querendo me levar para o Sinédrio? Por que você está querendo me levar para o contexto de Jerusalém, se eu já estou sendo julgado no tribunal de César? Continuação do versículo 10. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se de fato pratiquei algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Aqui, meus irmãos, veja a convicção do apóstolo Paulo. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Se eu realmente pratiquei o mal e eu fiz o crime, pronto, eu estou disposto a morrer por isso. Estou disposto a pagar o preço, eu não vou me vitimizar. Eu não quero me passar por inocente se eu fiz o errado, se eu realmente cometi o crime. Eu não quero ser hipócrita. Paulo está dizendo: mas me aponte os erros. Me aponte o que eu fiz, me mostre de maneira clara, taxativa, onde está aqui os meus pecados. Paulo diz: eu não pequei, eu não pequei. E ele, inclusive, faz questão de dar uma resposta tríplice aqui, que dentro do contexto dos judeus era enfático. Ele vai dizer que ele não pecou em nenhum momento. Veja o que ele diz: não fiz nenhum mal aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo a César. Quem é esse ninguém pode me entregar a eles? É você. Ele está olhando nos olhos de Festo e dizendo para ele: você não pode me entregar ao Sinédrio, porque não tem prova. Eu estou sendo julgado e não tem provas do que eu fiz, do que estão alegando contra mim, não tem nenhuma prova. Paulo, meus amados irmãos, está sendo julgado de uma maneira injusta. E, dentro desse contexto, você vê um homem com muita ousadia, com muita coragem no Senhor, para colocar até mesmo o governador no seu devido lugar, se for necessário, porque ele está com a verdade. Ele não está mentindo. E ele sabia que aquele governador era corrupto, estava querendo agradar os judeus. Paulo reconheceu a autoridade do governador, mas ele também entendia a instância que ele estava sendo julgado, a autoridade de César. Paulo sabia os seus direitos. E ele vai usar o recurso legal aqui para apelar a Roma. Como o texto nos diz: eu apelo a César. Ele está dizendo: eu vou apelar agora para um tribunal ainda superior, porque fui julgado no Sinédrio, não deixaram nem eu falar. O sumo sacerdote, como quando eu comecei a falar, mandou dar uma tapa na minha boca. Fui julgado aqui por Félix, era só me pedindo dinheiro. Toda vida que me via, dizia: vai me pagar não? E não vai me dar nada não? Estou sendo julgado agora por Festo, um outro politiqueiro, que quer agradar os judeus, e em nome de agradar os judeus, está disposto até me levar de novo a Jerusalém para que eu possa morrer na mão daqueles homens. Pois vamos para outra instância.
Eu apelo para a última instância, vamos para Roma, eu apelo para César. E ele era um cidadão romano. Ele podia fazer isso, ele usa aqui dos seus direitos, meus irmãos. Porque ele ia morrer. Está tudo sendo feito para que ele possa morrer. Quem deu o título de cidadania romana para Paulo? Deus. Deus. Porque Deus sabia que Paulo ia precisar apelar para César em algum momento. Se fosse aqui um dos outros apóstolos, eles teriam sido julgados no Sinédrio e acabou-se. Deus, meus irmãos, preparou tudo na vida de Paulo. É a santa providência de Deus, está tudo preparado. Deus vai levar Paulo para Roma. Só que para Paulo chegar lá, precisaria que ele tivesse o título de cidadão romano. Então Deus providencia. Então Deus entrega a ele, como Paulo vai dizer, olha, eu nem comprei esse título, é por direito de nascimento. Eu já nasci assim. Uma bênção que Deus me deu. Quem foi que deu a ele? Deus. Deus concedeu tudo a ele. Cristãos podem, meus irmãos, e devem usar os seus direitos com sabedoria, entendendo seus limites, mas sim, eles podem se utilizar dos seus direitos. Nunca esqueça, a sabedoria é submissão, mas submissão com discernimento. Não é todo e qualquer tipo de submissão. E aqui eu estou falando de submissão ao Estado. Não é todo e qualquer tipo de submissão. O Estado não pode exigir tudo de nós. Não é todo e qualquer tipo de submissão na igreja. A igreja não pode exigir tudo de nós. Tem limites. Não é todo e qualquer tipo de submissão no casamento. Marido não pode exigir tudo de nós ou das esposas em nome da submissão. Toda submissão é regida pela Bíblia. O que é que você está exigindo de mim? Que tipo de submissão é essa que você está exigindo de mim? É bíblica? Se não for bíblica ou regida pelas Escrituras, não é a submissão que Deus espera que nós tenhamos. Era essa que Paulo está diante do imperador, do governador e dizendo, negativo, eu quero ir para César. Paulo ainda vai mostrar que sofrer por Cristo é um privilégio, meus irmãos, por conta do plano de Deus. A injustiça dos homens é o palco onde Deus exibe a sua providência. Nunca esqueçam disso. Concluindo, a história de Paulo mostra que Deus transforma prisões em púlpitos. Paulo passou a ter oportunidade de pregar aos guardas pretorianos de Roma, porque ele foi levado para lá. Muitos se converteram por causa da prisão de Paulo. Quando a justiça humana falha, a providência divina continua válida e prevalece. Nada é desperdiçado nas mãos do nosso Deus soberano. Nada, nada. Nada que aconteceu conosco e nenhum mal que pode acontecer. Conclusão. Festo julgou Paulo, mas Deus julgaria Festo. Roma prendeu o apóstolo Paulo, mas o céu libertaria o evangelho que Paulo pregaria. A terra o condenou, mas Deus o comissionou como missionário em Roma. Não esqueça, Deus, meus amados irmãos, tem um plano. Tudo está acontecendo debaixo da sua vontade. Sirva com coragem. Lembre-se, a fidelidade custa, mas frutos maravilhosos virão. E confie nessa providência do Senhor. Mesmo quando tudo parecer fora de controle, mesmo quando parecer que o mal está prevalecendo, mesmo quando parecer que você está nas mãos de pessoas desonestas e corruptas te julgando e com poder sobre a sua vida, lembre que quem tem a palavra final sobre a sua vida não é Félix e não é Festo. É quem? É Deus. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado a Deus pela oportunidade de pensar sobre a vida do apóstolo Paulo e, ó Deus,
trazer lições tão maravilhosas para a nossa vida. Encha a nossa alma com fé, com ousadia, com coragem no Senhor. Ó Deus, não permite que o mal nos atinja, livra-nos de todo mal, das maquinações que tentam contra nós. Ó Deus, quantas pessoas se levantarão contra os teus servos, tentando em algum momento fazer mal, mas que o Senhor possa estar detendo todo este mal, como o Senhor não permitiu que Paulo morresse no caminho de Jerusalém. Que nós possamos descansar na tua vontade e sempre lembrar que se aconteceu na minha vida, foi porque o Senhor permitiu. Tem um plano maravilhoso, por mais que esteja doendo, mas os frutos em algum momento chegarão. Que possamos descansar nisso, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio, meus irmãos. Após o nosso pós-lúdio, o nosso culto está encerrado, lembrando que nós temos cantina para os amados irmãos que desejarem, tá bom? Deus abençoe a todos.